Assembleias Legislativas Provinciais, a República, a ditadura militar de 1964, a Nova República. A história desses períodos vai compor a palestra do professor Antônio Barbosa. Ele está aqui em nossos estúdios e vai conversar com a gente agora. Boa tarde, professor. Boa tarde aos telespectadores. Bom, professor, em uma de suas palestras durante o Fórum de Integração do Legislativo, o senhor afirmou que a democracia brasileira ela é cada vez mais participativa e ela não se esgota nos partidos. Apesar da gente ter uma democracia considerada ainda bebê, a gente pode falar que essa caminhada tem sido uma caminhada tranquila, apesar de todos os episódios que a gente viveu? Tranquila não. Na verdade, a história da República no Brasil é muito atribulada, marcada por muitas crises. Mas a palavra crise não necessariamente significa uma coisa ruim. A partir de 1946, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial e do fim da ditadura de Getúlio Vargas, o Brasil começou um período que eu chamaria de pedagógico, de longo aprendizado da própria democracia. O país estava se industrializando, ele estava se urbanizando, um número maior de pessoas ia sendo alfabetizado, indo para a escola, a própria política vai sendo alterada. Houve muita crise. E talvez o símbolo maior dessas crises do período pós-46 tenha sido o golpe militar de 64. Aí nós tivemos um interregno de 21 anos de regime militar, na maior parte um regime claramente ditatorial, em que a democracia, na verdade, está asfixiada, está sufocada. Mas a partir de 1985, o Brasil vai se reencontrar com o Estado Democrático de Direito, e aí sim tem sentido a frase que eu havia pronunciado e que você se recordou agora. O que está acontecendo conosco nesses últimos nessas duas últimas décadas e meia é que nós estamos aprendendo a praticar uma democracia mais contemporânea, mais própria do mundo no final do século XX e início do século XXI. Ou seja, uma democracia que, a despeito de ser representativa, nós escolhemos os vereadores, escolhemos os deputados estaduais, federais, senadores e os nossos dirigentes. A despeito disso, a própria sociedade tem chamado a si uma responsabilidade maior na condução dos destinos da própria comunidade, na condução dos destinos do país. A isso eu chamaria de democracia participativa. E aos trancos e barrancos, com dificuldades, a gente vai vencendo esse desafio. Bom, ainda há algumas confusões entre, por exemplo, o Estado, o poder público, público e privado em nosso país. O senhor acredita que o país paga uma conta alta por conta desses equívocos? Na verdade, eu não tenho dúvida, essa talvez seja a nossa chaga política mais dolorosa e que é resultado perverso de 3 séculos e meio de colonização. Ou seja, nós herdamos de um Estado absolutista, que era Portugal da Idade Moderna, essa confusão entre o público e o privado e a própria confusão entre Estado e governo. Nós temos uma certa dificuldade muito grande de entender o poder público como a conjugação de várias instâncias que constituem o próprio Estado. E temos uma certa tendência de identificar o Estado na figura do executivo, na figura do governante. Que acaba sendo mais forte em relação aos outros poderes. Exatamente, seja o prefeito no município, o governador no Estado ou o presidente da República para a União, para o país inteiro. Isso enfraquece a política, porque, na verdade, a política sendo praticada como ela deveria ser, com P maiúsculo, é aquela que ocorre no âmbito do Estado e não necessariamente do governo e não necessariamente do Poder Executivo. Bom, a gente vê aí um alto investimento, por exemplo, nas eleições, um alto investimento em tecnologia. Por exemplo, aqui no Maranhão, nas próximas eleições, a gente já vai ter toda uma cobertura com o voto biométrico. Isso é investimento alto, enquanto que nos Estados Unidos a gente já via cédula lá, as pessoas indo lá votar nas urnas que a gente considera que seria uma forma de votar ultrapassada. Quem estaria ultrapassada é a forma de votar do Brasil, que precisa investir muito para evitar a fraude na hora do voto? Não, eu acho que nós já estamos muito avançados em relação a isso. Se o telespectador se recordar, na reeleição do presidente George W. Bush, parece que houve fraude, quer dizer, o resultado final demorou a ser apresentado e aconteceu exatamente o que a Justiça definiu como certo.
No Brasil, não, nós não temos praticamente esse problema mais. As fraudes eleitorais que foram tão comuns na nossa história, até mesmo em meados do século XX, elas eram tão comuns, estão praticamente eliminadas. Então, o problema básico não é esse. O nosso grande desafio, quer dizer, o grande problema a ser superado pelo Brasil em termos de democracia é a qualidade da nossa participação. E essa qualidade está diretamente ligada à educação. E, convenhamos, talvez a única grande revolução que o Brasil não conseguiu fazer até hoje é a revolução educacional. Nós temos um número muito grande de analfabetos e, pior ainda, nós temos um número absurdamente grande de analfabetos funcionais. Quer dizer, são pessoas que conhecem as letras, sabem ler, mas não entendem absolutamente nada do que leem. Então, com esse tipo de deficiência, fica mais difícil nós exigirmos uma participação mais consciente, com maior capacidade de discernimento do eleitor no momento em que ele vai às urnas. Quer dizer, a tecnologia, por mais que você tenha uma tecnologia avançada para garantir, né, o direito ao voto, mas esse direito ele pode ser burlado se o eleitor não souber direito em quem está votando e como está votando? Eu diria que essa tecnologia é necessária, mas não é bastante. Ou seja, ela é absolutamente necessária para garantir, tecnicamente falando, a lisura do processo eleitoral. Mas esse processo eleitoral será mais legítimo quanto maior a consciência do eleitorado. E essa consciência, essa clareza, essa nitidez do que está fazendo, por que está assumindo determinadas escolhas, só uma educação básica de qualidade vai oferecer ao conjunto do eleitorado brasileiro. Professor, a gente tem uma enorme quantidade de organizações não governamentais, um movimento social forte no Brasil que demandou aí algumas revoluções, inclusive revoluções políticas, né, e leis aí como a lei de responsabilidade fiscal, a lei da ficha limpa, né, que vem aí desse clamor popular. Esse movimento social muito forte e essa sociedade civil muito organizada e essas organizações que muitas vezes acabam por suprir as necessidades que o Estado até onde o Estado não consegue chegar, significa que o Estado brasileiro ainda é muito frágil? Não, não significa isso não, até porque, a despeito de tudo isso que você falou e que é real, nós sabemos que uma boa parte, não todas obviamente, mas uma boa parte dessas organizações não governamentais não sobreviveriam sem o governo, ou seja, sem o aporte, sobretudo financeiro, por parte do Estado. Por outro lado, é fundamental que essa participação, me parece, das organizações não governamentais deva ser feita com cuidado para não confundir com meros objetivos corporativos. A sociedade brasileira é historicamente muito corporativa. Talvez até pelo fato de nós termos uma deficiência democrática muito forte ao longo dos séculos, fez com que os vários setores da comunidade brasileira procurassem se organizar para defender os seus interesses. Ora, quando cada setor se organiza para defender o seu interesse particular, ele não consegue pensar no todo. Esse é o grande problema. Então eu acho que o Estado é insubstituível, não é? E quanto mais ele for democrático, melhor será. Bom, a gente está no país das reformas. O senhor acredita que o Brasil vai ter a reforma política que merece? Olha, não é para rir não, viu? Mas eu descobri um discurso de Dom Pedro II, na segunda metade do século XIX, onde ele diz mais ou menos o seguinte: sem uma ampla reforma política é muito difícil governar o Brasil. Quem está falando isso era o imperador, Sua Majestade Dom Pedro II, no século XIX. Ou seja, a reforma política talvez seja o tema mais longevo na nossa história. Quer dizer, ele não vai acabar nunca, porque a reforma nunca acontece. E ela não acontece por uma razão muito simples. Quem deve promover essas reformas são as pessoas que foram eleitas pelas normas vigentes. E é natural, é humano que elas tenham muito receio de mudanças que poderiam prejudicá-las. Não acredito jamais, pela minha experiência de 42 anos como historiador, não acredito jamais numa reforma política que seja absolutamente radical, verticalizada, que mexa com tudo. Mas acredito sim num processo escalonado, num processo hierarquizado de reformas ao longo do tempo. Isso já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Isso é bom? É claro que nós, como cidadãos, gostaríamos que essa reforma fosse muito mais rápida, mas a política não acontece no reino do sonho apenas, não é? Do idealizado. A política é a realidade extremamente prática e bastante pragmática. Então, a possibilidade dessa reforma parcelada é a que nós temos e é essa que vai acontecer.
Bom, professor, o senhor acredita que um parlamento cada vez mais forte implica numa democracia cada vez mais madura e mais forte? Não tenho dúvida alguma. Se existe uma grande vitória que a história contemporânea trouxe para as sociedades de uma forma geral, é a consolidação do papel dos parlamentos. É claro que a história desses parlamentos do mundo contemporâneo não se faz de forma tranquila, não se faz sem atropelos, não são poucas as vezes em que a instituição parlamentar sofre ataques, sobretudo de forças reacionárias, de forças ditatoriais e autoritárias, mas mesmo assim ele sobrevive. Um aspecto que eu acho muito interessante é que o parlamento no mundo, não apenas o Brasil, mas também o do Brasil, tem conseguido acompanhar as transformações estruturais da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Até 50 anos, por exemplo, nós identificávamos o parlamento como o plenário, onde os grandes debates aconteciam, os grandes oradores se notabilizavam e os grandes discursos eram pronunciados. Hoje isso tende a desaparecer. Eventualmente vamos ter um grande debate nos parlamentos, nos plenários, eventualmente vamos ter grandes oradores como no passado, porque essa não é mais a questão essencial. A questão essencial, e os parlamentos estão descobrindo isso, é fundamentalmente técnica. Então, ao contrário do passado, em que o plenário era o cerne, era o centro de todo o debate político, hoje o grande debate se faz nas comissões temáticas, nas comissões técnicas. Exatamente por isso os parlamentos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, cada vez mais estão precisando de assessoria técnica, quer dizer, de profissionais altamente gabaritados, altamente competentes, capazes de oferecer subsídios ao parlamentar para ele tomar decisão. E essa máxima tem que valer também para as câmaras municipais, ou seja, para os municípios, inclusive os municípios mais pequenos, né, que precisam desse sim. aparato. E acho que nesse sentido os instrumentos de comunicação social que as assembleias legislativas estão colocando em funcionamento, como é o caso dessa nossa TV, deve desempenhar um papel importantíssimo em relação a isso, ou seja, ajudar a chegar nas pequenas comunidades, nas pequenas câmaras municipais, elementos de informação, para que o trabalho político, para que o trabalho administrativo seja aperfeiçoado. Quantas e quantas vezes a gente se depara com prefeitos e vereadores bem intencionados, mas absolutamente desapetrechados, quer dizer, sem elementos, sem condições para auxiliá-los no seu trabalho. Bom, a gente tem visto aí o avanço na lei, principalmente na que faz uma correção histórica em relação à participação feminina na política. O senhor acha que a gente ainda precisa dar grandes passos aqui no Brasil? Independentemente da lei, viu? Eu acho que a sociedade se move, mesmo que eventualmente governos não queiram, mesmo que eventualmente os poderes estabelecidos ofereçam algum tipo de obstáculo, o certo é que o mundo se move, a história se move e ao se mover ela se transforma. O que nós estamos assistindo no mundo contemporâneo é um fenômeno universal, é um processo de emergência feminina, quer dizer, a mulher dizendo basta a séculos e séculos e séculos de submissão, de subserviência. Na verdade, ao contrário do que aconteceu nos anos 1960, quando esse movimento feminista foi surgindo de uma forma um tanto quanto raivosa, hoje ele se faz de uma maneira muito mais tranquila, mas ao mesmo tempo muito mais consistente. Nós vemos isso na participação da mulher nas eleições e ocupando cargos administrativos. Se nós observarmos o resultado das eleições municipais de 2012, vamos observar que nunca na história brasileira tantas mulheres assumiram as prefeituras. Mesmo assim, a lei ainda não conseguiu valer, ou seja, o percentual, de acordo com a lei, ainda não conseguiu ser alcançado. Até porque né? Eu acho que aí está um outro problema cultural nosso. A gente imaginar que a lei resolva por si só os problemas da vida. Não é bem assim. Então eu acho que independentemente da lei, a própria sociedade, ao se transformar, vai exigindo esse tipo de alteração e a mulher tende a ampliar os seus espaços, porque vai depender também muito dela, né? Da maneira como ela estuda, da maneira como ela ocupa os cargos. Os partidos também precisam mudar de mentalidade. Claro, né? Os partidos. Aliás, os partidos políticos, de uma forma geral, estão em crise, né? Porque eles pensam e são estruturados como foram no passado. E na verdade, o que se exige hoje deles é que se estruturem e pensem já no futuro.
porque a história está se movendo com muito mais rapidez do que acontecia no passado. Bom, a gente tem vivido aí alguns episódios de conflitos entre poderes aqui no Brasil. Isso faz parte também desse momento da política brasileira? Eu acho que sim, e faz parte desse processo de amadurecimento da própria democracia. Na verdade, nós tivemos um problema histórico que é a hipertrofia do poder executivo. Ele sempre pairou acima dos outros dois. No passado recente, e isso é extremamente preocupante, é problemático, o legislativo, de uma forma geral, foi abdicando dos seus espaços de atuação. Eu vou dar um exemplo concretíssimo da nossa Constituição Cidadã, que está comemorando 25 anos, a Constituição de 88. As pessoas que comandaram efetivamente o processo constituinte eram parlamentaristas e acreditavam que o parlamentarismo fosse ser adotado no Brasil. E, por causa disso, introduziram um instrumento chamado medida provisória. O que aconteceu? A República Brasileira sempre foi presidencialista, o pensamento majoritário da sociedade brasileira sempre foi presidencialista, foi feito um plebiscito e o presidencialismo ganhou de montão, mas a medida provisória estava lá, dentro da nossa Constituição. Então nós temos hoje uma excrescência, não vejo na língua portuguesa um outro nome melhor para definir a medida provisória, porque por meio desse instrumento o Executivo legisla. Conclusão, quem está estabelecendo a pauta do Poder Legislativo no Brasil é o Poder Executivo por meio da medida provisória. O doloroso é que boa parte do Legislativo aceita isso, ainda que ele diga que não, no fundo aceita. Eu não sei se o telespectador já ouviu dizer isso, mas a palavra contrabando está sendo muito utilizada para caracterizar o processo de tramitação das medidas provisórias. O que vem a ser isso? O parlamentar aproveita uma medida provisória que fala sobre o tema A e coloca alguma coisa que diz respeito ao tema Z. Não tem nada a ver com a medida provisória e acaba aquilo sendo transformado em lei. É uma balbúrdia, mas isso reduz o espaço do Poder Legislativo. Então é como se o Legislativo, por vontade própria, resolvesse se omitir, em troca de algum tipo de barganha aqui ou acolá. Com isso, o que acontece no Brasil hoje? O Judiciário se sente no direito e no dever de tomar algumas decisões. Há quem reclame, dizendo que está havendo uma judicialização da política no Brasil. É apenas uma tomada de posição. Eu acho que está sendo, não existe na política, na vida pública, não há vazio, não há um vácuo. Como o Legislativo, sob certos aspectos, se omitiu, o próprio Judiciário está sentindo necessidade de ocupar parte desses espaços. Bom, professor, o senhor vai dar uma aula de história daqui a pouquinho para a gente aqui nessa sessão solene que acontece na Assembleia Legislativa e participa desse momento importante do Parlamento Maranhense. Como é que o senhor vê aí a devolução desses mandatos a 3 deputados que tiveram seus mandatos cassados na ditadura militar? Eu acho que é um momento simbólico, sob todos os aspectos emociona, especialmente a quem viveu esse período e alguém que, como eu, é um profissional da história, que tem a obrigação de estudar tudo isso. Porque, no fundo, não se trata apenas de uma devolução simbólica de mandatos que foram roubados, que foram surrupiados de parlamentares eleitos pelo povo por um ato discricionário, por um ato de força. Mas eu acho que é o próprio Poder Legislativo hoje, tantos anos depois, pedindo publicamente desculpas a esses seus antigos membros que foram escorraçados da vida pública. Eu acho que é um reencontro do país com a verdade, é um reencontro, no caso do Maranhão, do Estado, com parte significativa da sua história. Bom, professor, muito obrigada pela sua entrevista. Boa palestra para o senhor. A oportunidade e um abraço a todos. Então, nós conversamos com o professor Antônio Barbosa, professor de História da UNB e também consultor do Senado. Daqui a pouquinho a gente volta com um pouco mais de história do Legislativo Maranhense. Teve a Assembleia na cobertura dos 178 anos da Assembleia Legislativa.